Bom dia, graça e paz, bem-vindo ao nosso devocional Gotas de Esperança. Existe um momento na vida de todo jardim que passa completamente despercebido. É o momento em que a semente, enterrada no escuro, começa a romper a casca. Ninguém vê, não há testemunhas, não há aplausos, mas é ali, naquele instante silencioso e invisível, que tudo muda. O que era morte começa a se tornar vida. E é exatamente sobre esse instante que a palavra de hoje nos fala, de uma forma que vai muito além do jardim. A leitura bíblica de hoje está em Romanos, capítulo 6, versículo 4, e o texto diz assim: Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dos mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Vamos compreender o que essa palavra revela ao nosso coração. Paulo escreve aos Romanos num contexto de grande transformação cultural e espiritual. A comunidade cristã em Roma era formada por pessoas de origem diversas, judeus e gentios, livres e escravos, que estavam aprendendo juntos o que significava viver de uma forma radicalmente nova. E Paulo, com a precisão de quem conhece bem tanto a dor humana quanto a graça divina, escolhe uma imagem poderosa para explicar essa transformação: a morte e a ressurreição. Ser sepultado com Cristo. À primeira leitura, a imagem parece pesada, quase sombria. Mas Paulo não está falando de derrota, ele está falando de rendição. Existe uma diferença enorme entre as duas. A derrota acontece quando somos vencidos pelo que não queríamos. A rendição acontece quando escolhemos entregar o que não nos serve mais. Os velhos padrões, as antigas formas de viver, os hábitos que nos mantinham presos, é uma morte voluntária. E toda morte voluntária no Evangelho carrega dentro de si o germe de uma ressurreição. Essa lógica ecoa o que Jesus ensina em João 12:24, com uma das imagens mais belas de todo o seu ministério. Se o grão de trigo não cair na terra e morrer, fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. A queda não é o fim, é a condição para o florescimento. O sepultamento não é abandono, é transformação em andamento. Então Paulo usa uma expressão que merece toda a nossa atenção: novidade de vida. Não apenas vida nova, mas novidade de vida. Há uma nuance importante aqui. Não se trata simplesmente de começar do zero, como quem apaga tudo e recomeça em branco. Trata-se de andar, um verbo de movimento, de continuidade, de caminhada, de uma forma diferente, com um espírito diferente, com uma direção diferente. A novidade não está necessariamente nas circunstâncias externas, mas na qualidade interior de quem caminha. Isso conversa com a promessa que Ezequiel registra no capítulo 36, verso 26, quando Deus diz: Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. A grande renovação começa por dentro. Não é a vida que muda primeiro, é o coração que percebe a vida de outro modo. E quando o coração muda, tudo ao redor começa a ser visto com outros olhos. Pense numa pessoa que depois de anos carregando culpa, finalmente recebe e aceita o perdão. Ela acorda no mesmo quarto,
vai para o mesmo trabalho, convive com as mesmas pessoas, mas algo foi sepultado e algo novo ressurgiu. Amanhã tem um sabor diferente, a conversa tem mais leveza. O futuro, que antes parecia um corredor fechado, de repente revela uma porta. Isso é andar em novidade de vida. Não é magia, é transformação real, operada por uma graça real. Nas demandas reais da vida, a quarta-feira costuma ser um dia de meio do caminho. Já foi longe demais para voltar e o fim de semana ainda parece distante. É um dia que pede resistência. E a palavra de hoje vem precisamente para esse dia dizer: você não está apenas sobrevivendo à semana, você está andando em novidade de vida. Cada passo dado com fé, como lembra o apóstolo Paulo em Gálatas 2:20, é Cristo vivendo em nós. E isso transforma até uma quarta-feira mais comum num dia sagrado. Se você puder, por favor, feche os seus olhos, respire fundo e com fé, ore comigo agora. Querido Deus, obrigada por nos convidares não apenas para uma vida nova, mas para uma novidade de vida, uma caminhada diferente, de dentro para fora. Hoje, entregamos o que precisa ser sepultado: o medo, a amargura, o cansaço acumulado, as velhas formas de ver a nós mesmos, e pedimos que Tu, pela Tua graça, nos faças andar com leveza, com propósito e com esperança, em nome de Jesus. Amém. O que Deus ressuscita não volta igual. Volta melhor, mais livre, mais vivo. Se essa palavra tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem. E se desejar, deixe seu comentário, curta onde você estiver ouvindo. Isso nos ajuda a alcançar mais vidas para a glória de Deus. Obrigada por nos acompanhar nesse episódio. Até a próxima. Deus te abençoe com um dia maravilhoso. Graça e paz. Bom dia!